Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada. Faço parte dessa geração que muito te ama. Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada. Faço parte dessa geração que muito te ama, ó Maria. E hoje a programação do TLC, né, Movimento de Treinamento e Liderança Cristã, junto com a Rádio Difusora, estamos aqui em São Pedro do Turvo, a Tarde Mariana, e o Leonardo vai estar falando um pouquinho para nós como foi a ideia de fazer essa Tarde Mariana aqui em São Pedro. Boa tarde, Leonardo, para nós é um prazer muito grande estar aqui hoje aqui com vocês aqui, fazendo a cobertura com vocês aqui. Fala um pouco para a gente da Tarde Mariana. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Difusora Santa Cruz e também do programa TLC. Meu nome é Leonardo, eu sou seminarista diocesano, sou daqui da cidade de São Pedro do Turvo e devido ao ano mariano que nós iniciamos no dia 12 de outubro de 2016 e vivendo essa dinâmica de um ano totalmente dedicado a Maria, nós jovens aqui da Paróquia São Pedro, juntamente com o apoio também do nosso bispo diocesano e incentivo à juventude a promover esse encontro com Maria, decidimos fazer uma tarde mariana voltada para os jovens em louvor, pregação, adoração aqui na nossa cidade, voltada para os jovens de nossa paróquia, forania e também a nossa diocese. Leonardo, você já deu a palestra ali, a gente viu que você falou muito sobre a religião, né, falando sobre Maria. E realmente, vivendo os 300 anos, né, do ano mariano esse ano, é um pontapé muito grande aqui para São Pedro do Turvo já sair na frente fazendo essa tarde mariana. Isso é um pedido do bispo, Dom Salvador, como você falou. Mas também se não tiver a iniciativa de alguém para estar fazendo isso, nada disso seria possível, né? E como foi a ideia, como surgiu a ideia, há quanto tempo vocês estão trabalhando sobre isso já? É interessante que foi uma união aqui dos jovens, tanto do TLC quanto o pessoal do RCC e também de todos os jovens da paróquia. Claro que, como nós seminaristas, nós somos chamados a ter esse desprendimento maior e ir ao encontro e ir fazer essas coisas. Mas só que com o incentivo dos jovens aqui, isso foi unânime, sabe? Nós queremos viver, os jovens dessa paróquia querem viver e os jovens, eu acredito ainda mais que os jovens da nossa diocese querem viver essa fé por Jesus Cristo por meio de Maria. Então acho que esse foi um dos grandes incentivos assim, para a gente estar fazendo isso. Leonardo, é só pessoas aqui de São Pedro ou vem de cidades de fora também? Foi convidado ou só ficou aqui sendo aqui feito em São Pedro mesmo? O nosso convite inicial foi para que fizéssemos um convite para a nossa forania de Ocauçu. Mas só que daí nós, vendo a necessidade desse amor mariano que nós estamos levantando, nós convidamos também a nossa diocese inteira. Então nós temos aqui hoje jovens de toda a diocese presente aqui. Pelo menos um de cada cidade nós temos presente aqui. E da nossa forania também está participando bastante jovens na tarde de hoje. E mais ou menos aproximadamente quantas pessoas estão participando dessa tarde mariana? Hoje nós temos aqui aproximadamente 150 pessoas, 150 jovens e também alguns adultos da nossa paróquia que estão nos ajudando aqui. Nossa, isso é muito importante, né? É uma tarde de sábado que poderia estar todo mundo aí se divertindo em outras coisas, estão buscando, que nem a Andresa falou ali, que tem que buscar o amor a Deus mesmo e ser fiel a Deus. Então, é uma alegria muito grande para vocês que organizou isso, vendo esse pessoal estar aqui, né, Leonardo? Sim, para nós que estamos nesse período de formação, já é um trabalho muito importante, porque nós já começamos a ter esse contato com o povo e trabalhar com a juventude, que é o futuro da nossa igreja, vamos assim dizer, para que está vindo, né? Uma igreja que está crescendo, mas a gente brinca também que os jovens já é o presente da nossa igreja. Então nós temos que trabalhar com eles e dar essa oportunidade de viver mais ainda esse amor por nosso Senhor Jesus Cristo através de nossa Mãe Santíssima Maria. Leonardo, você falou que você está de férias, né? Mas para Deus não tem férias, né? Então você está de férias no seminário, mas aqui trabalhando aqui em São Pedro, organizando essa grandiosa tarde mariana.
Quando nós ficamos de férias, né, o Dom Salvador sempre fala para nós ajudarmos na paróquia. Então, desde o início, a gente já promove quando eu venho de férias, quando no ano passado, que foi a minha primeira férias, agora esse ano, nós já começamos a promover várias coisas para incentivar os jovens. Gosto muito dessa dinâmica com os jovens. Semana passada, no dia 1º, nós rezamos o terço, consagrando a nossa cidade a Maria Santíssima, e esse trabalho me encanta muito, porque já a gente não está fazendo pastoral fixa numa paróquia, mas só que vindo para São Pedro, vindo para a nossa cidade de origem, nós já temos essa dinâmica pastoral que nós viveremos futuramente. Então, para Deus não pode ter férias, né? Porque se Deus entrasse de férias, como é que nós ficaria aqui na Terra, né, Leonardo? Então a gente tem que trabalhar mesmo, né? Isso é verdade. Nós somos chamados ao trabalho de Deus constante, né? Que nem foi falado, nós não podemos esconder. Nós devemos abrir mão do mundo para nós servirmos a Deus. Com certeza. Leonardo, se você quiser deixar um pedido de oração na programação do TLC lá da Forania de Santa Cruz, você pode deixar, quiser mandar um abraço para os teus pais, para alguém conhecido, fica à vontade. E a programação da Rádio Difusora de Santa Cruz, através do programa do TLC, está sempre de portas abertas para sempre estar ouvindo vocês. Então eu queria mandar um abraço para todos os ouvintes e também a todos que estão assistindo nós na internet, e queria falar mais orações pelas vocações sacerdotais. A messe é grande, mas os operários são poucos, então nós precisamos que tenha muito mais pessoas para estar nesse caminho do Senhor. E também vamos rezar pelo nosso movimento TLC. Também sou TLCista já faz uns 3 anos e eu vejo como é importante esse movimento para a nossa igreja, pois foi através dele que eu estou aqui hoje, no seminário. Quer deixar um abraço para os teus pais? Então quero mandar um abraço para os meus pais que estão aqui na cidade de São Pedro e também são ouvintes da Difusora. Leonardo, muito obrigado, né? Que Deus possa abençoar a caminhada sua. A gente tem certeza que a gente vai se encontrar lá na frente e a gente vai estar indo buscar, levar você, quando você for consagrado, que você for se tornar sacerdote, a gente vai estar presente para fazer essa matéria com você também. E que Deus possa abençoar muito você nessa caminhada. Amém. Muito obrigado pela presença e eu que agradeço vocês de estar aqui representando o nosso movimento TLC e levando essa fé mariana para toda a nossa diocese. E a gente vai continuar até a tarde com eles aqui, entrevistando mais pessoas, como o Leonardo falou. Eles estão de férias, mas para Deus não existe férias. Então a gente tem que estar sempre rezando, pedindo para que o Espírito Santo ilumine cada um de nós, esses jovens que aqui estão hoje. E a gente continua com o pessoal aqui até o resto da tarde. Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada. Faço parte dessa geração que muito te ama. Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada. Faço parte dessa geração que muito te ama, ó Maria. Agora a gente está aqui com a Andresa, que falou sobre consagração a Maria, e também com a mãe da Andresa, Fernanda, que falou sobre obediência a Maria. Então a gente vai estar fazendo algumas perguntas para elas e elas vão estar respondendo para a programação do TLC da Rádio Difusora. Andresa, você falou ser consagrado, a consagração a Nossa Senhora. Você já é consagrada, que você disse lá, e não é fácil, né? Para mostrar para esses jovens, você tem que ser muito exemplo para eles poderem ver em você a Maria de verdade, né? É bem complicado. A gente sempre fala que nós não somos exemplo de nada, apesar de estarmos mais à frente, né? Sendo consagrado, querendo ou não, a gente é mais visto, né? Mais visado. Mas a gente sempre fala que o verdadeiro exemplo de seguir a Jesus mesmo é Maria e que nós devemos ser escravos de Jesus, né? Ser consagrados, né, a Deus como Maria foi. Então, a gente fala para os jovens sempre para seguirem como exemplos dos santos também. E tentar viver ao máximo a vida reta, como nos é pedido, né, no tratado, como nos é pedido na consagração, para realmente tentar ajudar, de alguma forma, esses jovens a encontrarem o caminho. Andresa, há quanto tempo faz que você é consagrada? Eu me consagrei em novembro de 2015, então já faz mais de um ano já. E tem que fazer votos de novo depois de um ano? Tem que fazer os votos de novo?
Sim, eu renovei também em novembro aí do ano passado. Então é pedido pelo menos uma vez ao ano a gente renove o nosso compromisso. E tem que seguir no pé da letra, né? Sim, ao máximo que puder, né? E tentar sempre. E você acha que todos esses jovens que falam que é consagrado a Maria, realmente eles estão fazendo isso mesmo de verdade, ou está vendo muita gente? Porque a gente está vendo muitas pessoas se consagrando, mas às vezes não sabem bem direito o que é a consagração. Sim, é até a questão que eu falei pra galera, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado em viver realmente a escravidão, porque muitas vezes vai no impulso, vai na vontade e não se atenta realmente ao compromisso que é feito. É difícil a gente julgar, né? Porque eu não sou ninguém pra julgar o que as pessoas estão vivendo, mas infelizmente a gente vê muitas atitudes às vezes que não condizem, né, com o que é pedido. Então eu espero muito que se atentem ao que é pedido no tratado, ao que é pedido na Bíblia mesmo, no Evangelho, para que a gente viva, para que voltem para o caminho, porque, querendo ou não, eles não carregam só o nome deles, mas também o de Maria, né? Com certeza. E a gente está com a Fernanda, que é a mãe da Andresa, e ela falou sobre obediência a Maria. E como você vê, Fernanda, os filhos de hoje, não só ter obediência a Maria, mas também a própria mãe, que às vezes a gente vê muitos filhos que são bem, não levam isso ao pé da letra, né? É bem complicado, mas assim... O que a gente percebe muito, eu também, além de trabalhar com o pessoal aqui da igreja, eu sou professora, e o que a gente percebe muito é a permissão que os pais dão para não haver essa obediência, porque toda criança, todo filho, ele está em processo de formação. Então, se lhes é permitido muita coisa, o próprio pai acaba gerando essa questão da desobediência. Então, não é fácil. É muita conversa, é muito diálogo, e muita oração dentro de casa, né? Para que consiga chegar a esses objetivos, porque senão é difícil. Fernanda, então você é professora, eu tenho certeza que não é fácil lidar com os alunos de hoje em dia, né? Que ali você encontra alunos de todo tipo, assim, de todo tipo de família, né? Família que às vezes leva, tem um alicerce já, tanto na igreja como assim, na vida pessoal, mas também tem aquelas pessoas que não respeitam, não têm respeito pelos professores, a gente vê muito isso, né? Infelizmente. Acontece bastante, infelizmente acontece muito. Mas é o que eu falei, às vezes a gente briga com as crianças, mas o que está por trás dessa situação, que talvez seja a família que precise mais de se abastecer um pouco mais de Deus, de ter um entendimento mais do que vem a ser família de verdade. Né? Não dá para a gente ficar só colocando isso nas costas das crianças, porque é pesado para eles ainda, né? Com certeza. Andresa, você falou também, que eu achei um ponto muito legal que você falou lá na hora que você estava falando, falar de Maria aqui dentro da igreja, aqui no encontro, na tarde mariana, é fácil. Mas lá na faculdade, parece que você pôs um ponto muito legal ali para o jovem ver que é difícil, porque você às vezes não tem coragem de falar por causa das pessoas não aceitar, né? Exatamente. O que a gente acompanha lá é que é um ambiente totalmente diferente. E como é aberto, então não é como é só aqui no grupo que todo mundo crê na mesma coisa, que todo mundo fala a mesma língua, vamos dizer assim, lá é totalmente diferente. Mas é necessário que nós não tenhamos vergonha de assumir aquilo que a gente é. E mostrar esse Deus, independente do lugar que a gente esteja, né? É uma dificuldade que a gente encontra lá, né? Um olhar meio torto, um negócio meio esquisito, uma risadinha e tal, mas a gente não pode ter vergonha de viver a nossa fé, né? E você, como consagrado, você passa isso para as pessoas que estão na faculdade com você? Sim, eu tento ao máximo passar. A gente participava do grupo de oração lá, infelizmente acabou, mas a gente vai tentar retomar. E assim, não tem vergonha de esconder. Às vezes a pessoa fica com vergonha de ir com uma camiseta que mostre uma imagem, não tem problemas com isso, porque o que eu acredito é o que eu acredito. Isso faz quem eu sou, né? E a gente não pode ter vergonha de mostrar. E como você é visto pelas pessoas que realmente não participam da parte religiosa? Então, graças a Deus, assim, não encontrei nenhum muito problema, não. Mas você vê que às vezes não é aquela coisa, eu não vou pra festa junto com a galera, então não é mesmo círculo ali da galerinha, né? Eu fico mais na minha. Mas, graças a Deus, não encontrei muita coisa ruim, assim, não. Ninguém fala nada pra mim, não. Mas você repara muitas vezes que, na verdade, eles precisam de alguém, assim, que fale. Que fale um pouco mais de Deus, que leve um pouco uma coisa diferente que eles estão acostumados, que o mundo precisa, né? Fernanda, você falando sobre obediência, a gente vê assim nos dias de hoje, a mãe às vezes sofre calada, mas sempre rezando pelos filhos, né?
Sim, com certeza. Eu acho que esse é o papel da mãe, né? Tá sempre pedindo, sempre... Porque, como eu disse também, é a maior intercessora, né? A gente como mãe tem que se espelhar muito em Maria e interceder para os nossos filhos. Eu acho que o poder da oração de uma mãe, ele é muito grande, tá? Ele pode realizar muitas coisas. Então, acho que vale a pena. É muito necessário. Diz que a bênção da mãe tem mais poder que a bênção do Papa, né? Assim diz, e é verdade. Quando o filho sai e pede assim, benção, mãe, ela fala, Deus te abençoe, você pode ter certeza que o filho vai ser abençoado, ida e volta da viagem que vai fazer. Bom, a gente só pode agradecer vocês duas, né? E para melhorar no dia a dia, Andresa, o que tem que ser feito? Muita oração? Muita oração, pedir muito para que o Espírito Santo nos ilumine, né? E como até a Bruna, né, comentou na palestra dela, se perguntar o que Maria faria no meu lugar, né? O que Jesus faria no meu lugar. Talvez quando a gente está tomando uma atitude meio precipitada, a gente não sabe o que fazer, talvez perguntar o que eles fariam no nosso lugar. Tenho certeza que não tem modelo melhor para seguir. Andresa, deixa uma mensagem, né? Comecinho de ano, 2017, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes da Rádio Difusora, aquelas pessoas que vão nos acompanhar pelo Facebook, deixa uma mensagem de mais esperança para esse ano, né? Que nesse ano mariano, né, que é o ano mariano, né, esse que já se iniciou, então que esse ano seja muito abençoado por Nossa Senhora, que nós possamos rezar ainda mais e pedir pela intercessão dela, para que seja derramada muitas graças para nossas vidas. Nosso mundo precisa muito do amor, da doçura de Maria, então que nós possamos ser esse exemplo para ela no mundo, dela no mundo. Fernanda, você como professora, o que você desejaria esse 2017, né, para todos os alunos, para todos os pais de alunos, né, que eles fossem mais compreensivos, que eles pudessem ajudar mais os professores? O que é a mensagem que você poderia passar para eles? Acreditar ainda na família. Muitos dizem que a família é uma instituição falida, mas eu acho que independente da forma que a gente vive dentro de casa, de como ela esteja dentro de casa, eu acho que a gente tem que acreditar, porque é tudo. A família da gente é base, a família é o alicerce. Então, assim, orar muito em família, como a Andressa disse, pedir para que Maria esteja sempre presente, nos orientando, nos entregar esse amor e tentar transmitir esse amor para os nossos filhos, né? A gente precisa um pouquinho mais de Maria para as nossas crianças. Fernando, você falou também ali na hora que você estava falando lá que às vezes a gente deseja tanta mudança das pessoas, mas às vezes a mudança está na gente, né? Para que as pessoas possam ver, né? Com certeza, não tem como. A gente não tem como querer coisas do outro, ou que os outros façam coisas pra gente. Essas mudanças são internas, elas vêm de dentro para fora, né? E a gente só consegue fazer essas mudanças se a gente aceitar que o Espírito haja na gente. Então isso é muito importante, né? A gente não vai conseguir encontrar coisas no mundo. A gente precisa buscar dentro da gente, porque o Espírito habita entre nós, né? Não adianta você querer mudar a Andresa se você não tiver uma mudança para ela ver a mudança sua, né? Com certeza. Mesma coisa você, né, Andresa? Exatamente, tem que sempre partir da gente, né? Do outro é muito fácil, a gente tem que também fazer a mudança que a gente quer ver no outro, né? Bom, gente, a gente agradece, né, vocês terem falado com a gente aqui, por programação TLC, e que vocês tenham um ótimo 2017. Eu sei que você vai ter muito trabalho como coordenador da cidade de São Pedro, mas que você possa estar em oração, e a gente vai estar sempre rezando por vocês também, para que possa acontecer da melhor maneira tudo aquilo que está nos planos de Deus, né? E é os planos de Deus, não os planos nossos, né? É os planos de Deus que tem na nossa vida. Então, parabéns, você vai continuar, né? Parabéns, que Deus possa abençoar você, Andresa. Amém, muito obrigada. Um feliz 2017 para todo mundo. Fernanda, também que Deus possa abençoar muito você como professora e cuidando dos filhos das famílias, né? Amém, que eu consiga fazer o melhor, em nome de Jesus. Ninguém nunca poderá tirar-me esta alegria de reconhecer e proclamar que eu te amo, Maria, és minha mãe, minha senhora, és Maria, bem-aventurada. A gente vai entrevistar algumas pessoas que estão participando da Tarde Mariana aqui em São Pedro. Estamos com a Melina, de Salto Grande, e eu vou perguntar para ela o que ela está achando desse primeiro encontro mariano aqui em São Pedro. Tá sendo uma tarde muito maravilhosa, de experiências incríveis. A gente que veio de Birarema,
uma van, veio 2 vans. E uma iria sair 5 horas da tarde e outra 7, porque o outro cara tinha uma viagem. Então daí, tipo, um pessoal teria que sair mais adiantado daqui e estaria perdendo uma grande parte da tarde mariana. E com a graça de Deus e com a intercessão de Maria, ela passou à frente e daí o Léo veio falar que os caras da van estavam chamando a Mariane pra conversar. E daí eles falaram que a viagem do outro cara foi cancelada, então daí as 2 vans vão sair no mesmo horário, somente depois que acabar. Então isso é um grande sinal de que Maria está realmente fazendo presente nessa tarde e está sendo uma experiência muito, muito grandiosa para quem está participando. Melina, e ouvindo a Bruna falar sobre castidade, nos dias de hoje não é fácil, né? E o que você viu que ela passou para você, que ela transmitiu para você falando castidade? Eu sou consagrada, né? Já faz mais de 1 ano. E eu vivo essa castidade com a graça de Deus, é algo que eu busco viver todos os dias, já há um bom tempo já. Desde que eu dei o meu sim para Deus, Ele vem me ajudando nessa caminhada em relação à castidade, que a gente sabe que nos dias de hoje é algo realmente que não é fácil, mas é algo que eu só tenho que agradecer a Deus por Ele me dar força para estar seguindo esse caminho aí. E ser uma jovem aos 22 anos que nunca teve relação sexual e que já há mais de, eu acho que 2 ou 3 anos que eu tô aí esperando a pessoa certa, que Deus tá me dando, né, o discernimento e a sabedoria para saber esperar. Então, e a Bruna, a palestra dela foi muito maravilhosa. Quando ela falou em relação à modéstia, né, foi algo que realmente me tocou muito e me emocionou demais. E vamos ver aí, talvez seja algo que a Mamãe do Céu quer que eu siga também. Você é da onde? Salto Grande. Um bom retorno para você, Salto Grande. Aproveite bem o encontro da Tarde Mariana. Obrigada. Agora estamos aqui com o Felipe, lá de Ibirarema, né? Felipe, vocês vieram tão longe. É assim, a primeira vez que você está participando da Tarde Mariana? É a minha primeira vez que eu estou participando e eu estou gostando muito. Eu queria falar também que, assim como a Melina falou na pergunta que você fez, né, eu estava incluso na van que iria embora mais cedo. E hoje, quando eu acordei, eu não queria vir mesmo. Eu vim porque todos os meus amigos estavam vindo. Só que chegando aqui, nos primeiros momentos, eu acabei gostando muito. E a minha van seria que iria mais cedo. Então, quando eu comecei a gostar aqui, eu falei assim, eu não quero ir embora mais cedo. E a outra van que iria embora mais tarde já estava lotada. Então não teria como eu ficar aqui, entendeu? E eu fiquei muito feliz com a notícia de quando a Mariane chegou e falou assim, olha gente, todo mundo aqui vai poder ficar até o final. Então eu fiquei muito feliz e gostei muito da notícia e estou adorando demais aqui a Tarde Mariana. A Fernanda, a mãe da Andresa, falou sobre obediência. Nos dias de hoje não é fácil ser obediente, né? Ainda mais os jovens, né, de hoje, né, Felipe? Porque é tão difícil de estar lidando com esses jovens. E como é a obediência dos jovens, não só dentro da paróquia, mas principalmente na escola? Então, é muito difícil hoje em dia, né? Porque às vezes, tipo, você quer obedecer, tipo, os seus pais, suas mães, você quer seguir as coisas que eles impõem para você, mas a sociedade hoje em dia está muito difícil e então às vezes elas acabam tipo, se você não fizer tal coisa, você vai ser o babaca da turma, você vai ser, sabe, o cara que não vai chamar atenção, alguma coisa assim. Mas essas pessoas que acham isso, não é as pessoas que você quer realmente ser parte daquele grupo, né? Você quer ser parte de um grupo em que todos, aquelas pessoas que te chamam para ir para a igreja, que te chamam para fazer as coisas de Deus, né? Porque no final, quem vai ser o babaca não vai ser a gente que está indo na igreja, né? E sim eles. Então, a gente agradece você e que você aproveite o restante da Tarde Mariana aqui. Tenho certeza que vai ser e está sendo bom para você e para todos que estão participando aqui. Tá bom, muito obrigado.
Estamos aqui também com o Gabriel de Ibirarema também, mais um lá de Ibirarema, né, que veio, Cavan também, né, aconteceu tudo isso com certeza, mas é a vontade de Deus, é a vontade de Maria que vocês ficassem até o fim, né, Gabriel? E o que você está achando das palestras? Tarde Mariana, Retiro Mariano, por mais que haja dezenas, vai ser sempre única. Sempre vai ter aquelas que vai deixar o gostinho de quero mais. Você vai ter as palestras, pode ser até temas parecidos, porém você sempre vai tirar uma coisinha mais de uma ou da outra. Você nunca vai ficar só naquele impasse de que é só aquilo e já era. O Leonardo falou muito bem, né? Agora que ele veio aqui falar aqui, ele falou sobre o açougue, né? A carne exposta no açougue. E realmente é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Que você não pode ser essa carne exposta, não é mesmo, Gabriel? Desde criança a gente já vê que acontece essa erotização de todo... até no começo, na moda infantil já coloca roupinha curta pra menina, pra menino já nasce com aquele padrão imposto de que o homem quando cresce tem que ser todo sarado e acaba comercializando o próprio corpo, deixando de lado toda a parte espiritual, toda a parte mental e esquecendo tudo e frisando todo aquele negócio mundano. Com certeza. Então, a gente agradece, né, vocês terem cedido essa entrevista para nós e que Deus possa abençoar e continuar nesse caminho maravilhoso que é Jesus e Maria. Amém. Estamos aqui com um velho conhecido nosso, né, o Rafael lá de Ourinhos, e ele vai falar um pouquinho que ele está achando do domingo da tarde mariana aqui em São Pedro. É o primeiro encontro mariano aqui de São Pedro, a Andresa estava falando pra gente, e o Rafael de Ourinhos está aqui. Deve ter mais gente de Ourinhos, né, Rafael? Não sei se é só você que tá, tem mais algumas pessoas? Só eu hoje, por enquanto, e os seminaristas, né? Você está representando bem, né, Ourinhos, né? Rafael, tudo que foi falado, né, tudo que está sendo falado aqui, realmente é aquilo que a gente tem que acatar para a nossa vida, né, Rafael? Sim, tudo é aprendizado na nossa vida, né? Então todo dia a gente tem que estar disposto a aprender, né? E nessa tarde mariana, nada melhor do que sentir realmente esse amor de mãe, né? E aprender com mãe é sempre melhor, né? Sempre mais aconchegante e é de uma forma diferente, né? E nada se compara ao amor de uma mãe, né? É o amor que mais se assemelha ao amor de Deus, é o que nos aproxima mais do verdadeiro sentido e amor de Deus, né? Então nada melhor do que vivenciar esse tempo que Deus permite para nós, mas cabe a nós a escolha de vivenciar isso ou não. E a nós que somos escolhidos a todo momento e estamos diante da nossa igreja, diante de um povo que necessita desse amor, então cabe a nós sempre buscar realmente esse verdadeiro amor, a nos inspirar nesse verdadeiro amor, nessa obediência, nessa declaração que ela nos faz todo dia de viver realmente esse amor através do filho dela, que é o menino Jesus, né? Rafael, uma grande dificuldade que tem hoje, não só dentro da escola, mas no trabalho também, é falar sobre Deus, né? Sim, a gente vive num tempo muito difícil, né? De muita seca, de muita aridez no coração das pessoas, né? Então, cada vez está se dificultando mais se falar sobre o amor de Deus, falar sobre Deus. Você tem o livre-arbítrio de falar. Felizmente, nosso país nos dá essa liberdade, né? Mas é uma liberdade que hoje em dia a gente não está tendo tanta abertura com relação a alguns tempos atrás, né? Porque a sociedade vem realmente sendo massacrante sobre nós, né? Sobre nós cristãos, que buscamos espalhar o amor, que buscamos viver o amor e também proclamar esse evangelho que Deus nos pede todo dia, né? Ô, Rafael, a Bruna pegou bem pesado, assim, como ela falou, castidade. Falar que castidade não é para qualquer um, não, né? É muito difícil. Tem que realmente viver mesmo, né? A Melina falou também, né? Que ela vive a castidade e isso é muito importante nos dias de hoje. Sim, é muito difícil porque o mundo nos oferece várias opções hoje, né? E infelizmente vivemos numa sociedade que se espelha numa televisão ou numa música. Então hoje tá tudo muito fácil, tá tudo muito acessível, né? Então você viver essa radicalidade de viver a castidade na sua vida, como a Bruna bem disse, não para o outro, mas sim para você mesmo, para você realmente se recolher e viver essa intimidade com você mesmo. É muito difícil porque o mundo hoje está muito atrativo.
E também é uma alegria muito grande, que nem eu estava conversando com o Leonardo falou para mim que tem mais de 150 jovens aqui na tarde mariana em São Pedro. Isso é muito importante nos dias de hoje, né, Rafael? Isso nos mostra que a gente tem que realmente lutar por essa juventude, coisa que o mundo não vem fazendo, né? Dando abertura, dando espaço para essa juventude que precisa disso, precisa do amor de Deus, e com a graça de Deus, a gente pode olhar hoje, nessa tarde, que a juventude realmente está se voltando para Deus. Então a gente tem que rezar e continuar orando sempre para a nossa juventude. Rafael, só deixa uma mensagem para nós aqui, o pessoal da Difusora, o pessoal que vai nos acompanhar pelo Facebook, desejando alguma coisa nesse começo de ano aí, para que uma mudança que você gostaria de ver logo, assim, mas tem que ser, né, uma coisa concreta, não só da parte religiosa, mas também da parte dos nossos governantes. Sim, hoje em dia a gente, como eu já falei, a nossa sociedade vive numa guerra muito grande, né? Principalmente consigo mesmo. Mas já nesse início de ano, gostaria de já agradecer a tudo isso que vem acontecendo nas nossas vidas e também para o brasileiro, né, ter realmente essa esperança em Deus, não somente numa política falha que é constituída por nós humanos, né, que somos falhos, mas que a gente sempre reanime essa esperança de que amanhã será um dia melhor. Então que a gente possa sempre lembrar que nada e nem ninguém é maior do que o amor que Deus tem por nós. Rafael, muito obrigado, Deus abençoe você. É um prazer sempre encontrar com você, a gente se encontra, está sempre conversando. Para mim é uma alegria muito grande e que Deus possa iluminar muito você. Amém, muito obrigado a vocês. Minha alma contigo glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. És Maria, bem-aventurada. A gente está aqui com a Bruna, ela falou sobre um tema muito difícil nos dias de hoje, mais difícil viver do que falar, porque falar é fácil, né? Duro é viver. A Bruna é de Alvilândia, né? E ela falou sobre castidade. Eu queria que ela falasse um pouquinho para os nossos ouvintes da Rádio Difusora, o pessoal do programa TLC, para todos os telecistas, para todas aquelas pessoas que for acompanhar, prestar muita atenção naquilo que ela vai estar falando sobre castidade. Bruna, é um prazer muito grande ter vindo aqui hoje, ouvir você falar ali, foi muito legal mesmo. A gente viu que você falou com o coração, né? Realmente foi com o coração. Fala pra gente sobre castidade. Bom, a castidade, ela é um sim a Deus, né? É uma decisão, assim, muito difícil, porque quando você decide viver a castidade, você tem que renunciar às coisas do mundo. Então, assim, para as pessoas hoje em dia, renunciar às coisas do mundo é difícil, né? É uma decisão, assim, difícil. Então, assim, você está escrava do mundo, você vive o pecado, né? E quando você decide dar sim a Deus, é sim ao amor, é ser livre, né? Então, a castidade, ela nos leva a ser livres para viver o amor, né? Deus quer que o homem seja livre, a mulher seja livre, para que junto eles vivam o amor, mas um amor voltado para Deus, né? Então a castidade nos leva a viver a santidade, nos leva a viver uma vida pura, assim como Maria nos ensina, né? Maria quer que nós vivamos, né, essa castidade. Ela é um exemplo de castidade. Ela, São José, né, é um modelo assim maravilhoso de como viver a castidade, né? E as pessoas, elas precisam ter esse olhar voltado para Nossa Senhora, ver que ela é nosso modelo e buscar viver essa castidade da maneira certa, da maneira correta. E quando se fala em castidade, se pensa muito na mulher viver a castidade, não no homem, né? O homem parece que, quando fala em castidade, parece que é falado só para as mulheres, mas não, para os homens também, né, Bruna? Também, para os homens. A mulher é mais voltada assim para o corpo, né? A mulher, se ela tiver pudor no vestir, o homem não vai ter um olhar maldoso. Então, a castidade para o homem, né, a modéstia para o homem é nos olhos, né? Ele tem que purificar os seus olhos, né? Pedir para Deus iluminar para que ele não tenha aquele olhar para a mulher de maldade, de pecado. Que ele olhe para a mulher e veja Nossa Senhora, veja a alma da mulher, né? E a mulher também, no se vestir, se ela se veste bem, se ela vive uma modéstia, se ela tem pudor, ela não vai levar os outros a pecar. Então tem sim, né, a castidade para os dois. Os dois, São José foi um exemplo de homem casto. Os homens devem olhar para São José para seguir esse modelo de castidade. Então é muito importante.
Ô Bruno, você falou também sobre o amor. Sobre os jovens. Como você vê os jovens hoje falando de amor? O amor que você quis passar para eles ali é o amor de Maria. Mas assim, você falou sobre o amor no namoro também. Isso é muito importante, saber respeitar. O que você não quer para as outras pessoas, você não vai querer para um filho, para uma filha e para um irmão. Não é verdade, Bruna? Isso é verdade. As pessoas hoje enxergam o amor como um objeto, um presente. Se eu gosto da pessoa, se é uma pessoa, eu vou dar presentes e vou usar ela. O amor não é isso. O amor é se doar. Quando você tem muito amor dentro do coração, o amor verdadeiro de Deus, o amor verdadeiro de Maria, você sabe que o amor é se doar. Então, assim, se eu sou livre, eu posso me doar para ensinar as pessoas o caminho verdadeiro do amor. Então, se eles enxergarem o amor com os olhos de Maria, eles vão conseguir viver em santidade. Os jovens enxergam assim o amor de um jeito diferente. Eles estão meio perdidos, eles querem viver no mundo, eles enxergam o amor como uma necessidade do prazer, né? Eles precisam do outro, dizer que ama, porque estando com o outro, ele se sente bem. E não é isso. O amor, para ser amor de verdade, tem que se encontrar com Deus, né? A mulher ver no homem Deus e o homem ver na mulher Deus. Então, quando esse olhar se cruza em Deus, eles sabem o que é o amor, né? O amor é se doar, é dar-se o sim para viver em santidade, viver a castidade, viver a obediência, viver a pobreza. Então, assim, se eles querem um amor de verdade, eles têm que se encontrar com Deus, porque o verdadeiro amor está em Deus. Ô Bruna, e quando você sentiu esse chamado de viver a castidade, como foi? Foi algum encontro? Como você foi tocada? Durante muito tempo, né, sempre gostei, né, muito de sair com as amigas, colocar, né, roupinha curta. Mas assim, cada vez que eu ia para a igreja e ao mesmo tempo eu saía, eu sentia um vazio. Eu me sentia assim isolado. Todo mundo se divertia, mas eu não conseguia me divertir. E eu não entendi o porquê, né, de não conseguir me divertir. E conforme eu fui tendo um encontro com Jesus, participar mais da igreja, procurar mais esse amor que todo mundo falava, né? Que tem, assim, que teve um encontro. Eu queria também sentir esse amor. Então eu busquei. E nesse buscar, eu fui compreendendo aos poucos, né? Que para eu seguir nessa santidade, eu precisava viver a modéstia. Começar pela modéstia. E foi uma parte difícil para mim, porque eu gostava de usar roupa curta. Eu gostava de usar um decote, eu gostava de me sentir bem mostrando meu corpo. Então, assim, foi difícil. Mas eu troquei, disse sim a Deus e eu comecei. Eu fui doando, doei todas as minhas roupas curtas. Doei todas. E eu comecei, aos poucos, viver essa modéstia. Não é fácil, porque as pessoas, né, te criticam, olham assim diferente, porque elas me viam de um jeito, né? E é estranho para elas me ver de outra forma. Mas eu quero que elas vejam em mim esse amor de Deus. Eu quero passar isso para as pessoas. Então, se eu quero passar isso, eu quero que elas conheçam esse amor que eu conheci, que eu sinto, então eu preciso mostrar através não só das minhas palavras, mas também das minhas atitudes. E viver a modéstia é seguir o exemplo de Nossa Senhora, ser puro, né? Não levar os outros a pecar pelo olhar. Então, assim, foi muito difícil para mim começar a viver a modéstia. Eu caminhei, é um processo, né? Ainda estou caminhando, estou buscando viver essa modéstia e ela transforma a vida, transforma o coração, o modo como você olha para as pessoas, o modo como você olha para você mesmo, porque a partir do momento que você para de exibir o seu corpo, você começa a exibir a sua alma e as pessoas enxergam isso. E isso, assim, é maravilhoso, essa experiência de viver a modéstia. Você estava falando que você é consagrada a Maria, e qual Nossa Senhora que você se consagrou? Nossa Senhora Aparecida. Faz pouco tempo que eu me consagrei, né? Foi no passado, em outubro. Mas também, assim, foi um processo difícil, porque viver essa escravidão é muita renúncia. Porque se você realmente quer viver, você tem que, assim, se entregar, se doar, né? E Nossa Senhora pedia muito, né, que eu vivesse essa escravidão.
E eu fui levando, até chegou um momento que não deu mais para fugir. E aí eu me consagrei, né? E viver essa consagração é maravilhoso, né? Fazer tudo por Maria. Ô Bruna, uma outra pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. A gente está vendo nos dias de hoje muitos jovens se consagrando. O que você pensa de tantos jovens consagrar assim? O que você acha disso? Você acha que realmente eles estão se consagrando para falar assim, eu sou de Maria? Ou eles estão vivendo esse amor que a gente vê em você, que você transmitiu isso para nós ali dentro, ali, a hora que você estava falando, e que você passa isso para a gente. Só de conversar com você, a gente vê que você passa isso para a gente. O que você vê nesses jovens hoje? Não dá realmente para saber, né, o que se passa no coração de cada um. Eu espero, né, que eles estejam se consagrando para viver o amor, viver a pureza, estar sempre com Maria, viver por ela, né, anunciar o Evangelho, falar de Maria. Eu espero isso realmente dos jovens, mas se eles estão fazendo por modinha, eles não estão fazendo o que é certo, o que é verdadeiro, né? Eles estão pecando também, não viver a verdadeira consagração, porque eles estão mentindo. E eles podem pagar um preço muito alto mais para frente, né, Bruna? Sim, eles têm que, né, não tem que ficar pensando só em modinha, porque a consagração, ela não é só mostrar uma corrente no braço, né? Nas atitudes, no falar, no agir, no ajudar o próximo. Não é ser obcecado pelas coisas, em querer se aparecer, pelo contrário. Quando você vive a escravidão, você quer se esconder. Você quer se esconder para que Jesus, para que Maria apareça, e não você. Bruna, quando foi essa mudança tua, como a sua família, primeira coisa a família, né? Como a sua família viu a mudança em você? Olha, foi até meio engraçado, porque, né, todo mundo já estava acostumado comigo, eu sempre gostava de me arrumar, de arrumar o cabelo, de me maquiar, com aquela roupinha curta, né? Quando eu comecei a trocar, né, as minhas roupas curtas por roupa mais comportada, eu escutava assim, quando chegar o calor, você vai sentir a diferença, né? Isso que lá doía assim em mim, sabe? Porque em vez de me ajudar, né, não, quando chegar o calor, você vai sentir falta do seu short curto, vai sentir falta da sua saia. E assim, naquela hora eu pensava isso também, mas depois Maria foi me ensinando que é melhor eu passar todo o calor que tiver que passar vivendo nessa modéstia do que ir para o inferno e passar calor naquele fogo ardente, né? Então assim, foi difícil assim a família, foi até meio engraçado, mas com o tempo eles foram acostumando, né? Até hoje eles me ajudam, porque às vezes quando vão dar um presente, alguma coisa, eles pensam muito bem antes de escolher uma roupa para mim, né? Eles pensam, eles querem vestidos longos, atrás uma saia longa, uma blusinha mais comportada, porque eles aprenderam que eu não quero mais, né, roupas que façam o meu corpo aparecer. Então, assim, com o tempo eles foram acostumando, e Maria, né, vai transformando a vida da família conforme a gente muda também. Tenho certeza que realmente, eu acho que os teus pais, né, teu pai e tua mãe devem ter gostado muito dessa mudança na sua vida. Eles gostaram, sim, porque eles falaram assim para mim que o que eles mais veem assim é os jovens nas drogas, né, se prostituindo, vivendo coisas assim totalmente erradas. E minha mãe, assim, ela toda orgulhosa, meu pai, minhas irmãs, assim, todos orgulhosos, porque eu escolhi uma vida diferente, né? Eu escolhi uma vida com Deus, de estar com Deus. E às vezes, quando eu dou, às vezes, uma deslizada, todo mundo puxa minha orelha, fala assim, presta atenção, não é esse caminho. Então, assim, é gostoso, porque eu vou partilhando com eles, eles vão partilhando comigo, a relação na família muda, fica melhor, sabe? Tem mais amor, tem mais compreensão. Então, assim, é muito gratificante. Ô Bruna, eu fiquei muito feliz de saber ali, né, o Leonardo falou, você não falou para nós lá na hora, mas o Leonardo falou, né, e realmente eu quero saber de você. O Leonardo falou, mas eu quero saber de você. Você já está num processo aí para ser irmã. Isso. Então, é verdade mesmo que o Leonardo falou, ou você está pensando só? Não, é verdade, sim. Eu já tenho certeza mesmo, né, que Deus quer isso de mim, que esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, né, ser religiosa. Muito tempo atrás, assim, não pensava, né, eu fugia,
Eu queria, igual os jovens, né? Eu queria namorar, eu queria continuar saindo, mas depois que Jesus vai te mostrando os caminhos e eu fui me entregando, e aí eu fui procurando entender, aí eu descobri, né, que essa é a vocação que me faz feliz, né? Essa é a felicidade. Isso é que me completa, que me faz ver a vida diferente, né? E é isso que eu quero. Assim, todo mundo pergunta, você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho certeza. Né? Deus já me mostrou que essa é a minha vocação. E para mim não ter dúvida disso. Isso é muito importante. É o nome do pai e da mãe? Meu pai chama Pedro e minha mãe chama Maria. Ah, tá aí por que ela vai ser freira, né? Os pais, o Pedro e Maria. A gente só tem que falar, né, que deve ser um orgulho muito grande pro seu pai, que é o Pedro, e a Maria, né? Ver uma filha indo para um convento para estudar para a madre. Parabéns pelos pais, né? A educação que deu. Realmente você talvez estaria tomando um rumo diferente, mas você foi chamada a um compromisso com Deus, a um compromisso com Nossa Senhora, né? Então, que a gente vai estar em oração por você também. O movimento, a programação TLC que a gente tem toda quarta-feira vai estar em oração para que você continue firme e forte. E é só em oração mesmo, né, Bruna? Só em oração. Se você não estiver em oração ali todos os dias, firme, você se perde. Porque a oração, ela não vai só te fortalecer, né? Ela vai fortalecer tudo que está à sua volta. E um 2017 para você repleto de alegria, bastante saúde e que você consiga alcançar, realizar os seus sonhos. Obrigada para vocês também, né? Que Deus abençoe a vida de cada um, né? E que Jesus abençoe, né, o caminho de vocês, a vocação de cada um, né? E que todos possam enxergar, né, esse amor de Maria, esse amor de Jesus. Que você seja um grande exemplo, não só para nós, mas para esses jovens que aí estão, que você falou tão bem, que eles prestaram muita atenção. E entrevistando a Milena lá dentro, ela falou que também ela vive a castidade. Isso é muito importante, né, nos dias de hoje. Isso é muito importante. Eu acho lindo quando eu vejo assim, jovens falando que vive a castidade, assim, sabe? Eu fico até emocionada, porque é uma decisão difícil. Sabe, você fala assim, não, eu vou viver a castidade com tanta coisa que o mundo mostra, porque você liga a televisão, sabe, só mostra coisas absurdas, né, tudo à sua volta, as vestimentas, tudo assim te leva a pecar. Então assim, você ser aquele jovem que se decidiu por viver a castidade, isso é maravilhoso, é uma bênção. Bom, para os jovens que vão estar nos assistindo, vendo esse depoimento da Bruna, hoje ela pode estar passando por assim, a Bruna é babaca fazer isso. Os jovens hoje em dia falam que vive castidade, o que é isso no mundo de hoje? Mas realmente, isso é uma coisa que nos leva à purificação e que Deus e Nossa Senhora quer isso de cada um de nós. Isso é um exemplo muito grande, não só da Bruna, mas das pessoas que realmente estão querendo viver a castidade. Que seja exemplo para aquelas pessoas que estão se perdendo. Pessoas estão se perdendo nas drogas, nas prostituições, aí achando que isso é mostrar para o mundo que eles são capazes de muito mais coisas. Eles têm que ser capazes de mostrar o amor de Jesus e Maria nas nossas vidas. Se cada jovem, em vez de pensar de ir buscar a prostituição, as drogas, mostrasse o amor de Maria, que nem a Bruna está mostrando, o nosso mundo talvez seria muito mais, realmente seria muito melhor. O nosso país estaria numa situação melhor, né, Bruna? Você pensa dessa maneira também? Mas são poucos jovens que estão se dedicando a isso, né? A consagração à Nossa Senhora, mostrar o verdadeiro amor à Nossa Senhora. Mas é o que eu falo, tem que ter alguém para ser exemplo para outras pessoas. Então, é isso que o nosso país está precisando, Bruna. Sim, é verdade. Né? Aos poucos, assim, as pessoas vão se encontrando. Né? Se não tem alguém que mostre, né, o que é viver essa escravidão, o que é o amor de Jesus, mostrar quem é Jesus, quem é Maria, se não tiver, eles vão continuar no mundo. Então, assim, que cada vez mais os jovens, né, conheçam e sintam esse amor no coração, sintam esse desejo de viver, né, essa escravidão, de viver esse amor. Né? E assim, as pessoas que cada vez mais jovens, né, se unam para levar esse amor, né, esses jovens que estão perdidos. Jovens, vocês que querem ter uma mudança na vida de vocês, segue o exemplo da Bruna. Segue o exemplo dela que teve uma mudança muito grande na vida delas. Ela está fazendo a família dela feliz.
e está sendo feliz porque ela está vivendo o amor de Maria na vida dela. Então é isso a mensagem que ela deixou para nós, é uma mensagem que você tem que pegar para a sua vida. Então, para nós é uma satisfação muito grande ter vindo aqui hoje, tá entrevistando a Bruna, porque através desse depoimento dela, algum jovem pode ser tocado, como ela foi. Então é esse o exemplo que a gente deixa, e eu desejo a cada um de vocês que vai estar assistindo um feliz 2017, que se você não conseguiu mudança até agora, que pede para Deus, pede para o Espírito Santo te iluminar, para que haja essa mudança na sua vida. Quem sabe é esse ano, quem sabe é o mês que vem, mas não desista de buscar o amor de Jesus e Maria. Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada. Faço parte dessa geração que muito te ama. Faço parte dessa geração que te proclama bem-aventurada. Faço parte dessa geração que muito te ama. Ó Maria.